Branco, estudante de administração na Universidade Federal do Paraná, e hoje eu estou aqui pelo projeto de extensão Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia com a Ana para a gente falar sobre um artigo. Oi, eu sou a Ana Carolina, sou estudante de administração na Universidade Federal do Paraná, e conforme a Julia falou, a gente vai comentar sobre o artigo escrito em 2020 por Narobadi Manakanakon, Judhavik Lassang e Noanati Sangakram, que são estudantes da Universidade de Chulalongkorn, em Bangkok, na Tailândia. Bem, então sobre o que o artigo aborda? Os principais do artigo são inovação, empreendedorismo e intenção empreendedora. Foi escolhido e abordado com qual finalidade? Não só o artigo visa estudar a relação entre inovação e intenção empreendedora entre os estudantes de graduação, como também tem a finalidade de entender os fatores que influenciam a inovação, as atitudes empreendedoras e as intenções empreendedoras desses acadêmicos. É a justificativa para o desenvolvimento do artigo. O texto surgiu a partir da indagação do motivo pelo qual a média de sucesso dos negócios empreendedores da Tailândia ser 5 vezes menor que a média global. Além disso, os estudantes perceberam que existem poucos estudos empíricos sobre o tema. Para finalizar, o artigo vai recomendar futuras oportunidades empreendedoras para os universitários, de maneira a transferir a tecnologia das universidades para o mundo corporativo. E qual foi o contexto por trás desse artigo? O estudo foi conduzido em um ambiente em que o empreendedorismo é utilizado na tentativa de combater a desaceleração econômica. Sendo assim, as intenções empreendedoras entre as médias e as grandes empresas estão em alta no país oriental, chegando a 31%, quando nos Estados Unidos o dado é um terço disso. E você pode explicar um pouquinho pra gente qual que é a relação entre o ambiente e essa universidade tailandesa? A academia está aproveitando essa tendência para promover a educação empreendedora em conjunto com a criação de comunidades de startups, a fim de estimular a criatividade e as atitudes empreendedoras. Voltando para o tema central do artigo, como é que os acadêmicos eles conceituam o empreendedorismo? Eles definem como um processo no qual o indivíduo reconhece uma oportunidade através de um método de considerar recursos controláveis e incontroláveis. E a personalidade empreendedora está atrelada à identificação de oportunidades, trazendo novas ideias, individualmente ou coletivamente, desde que tenha criatividade, paixão e mentalidade aberta e corajosa para correr riscos. Voltando para o estudo do artigo, qual foi o objeto analisado? Foram analisados 330 universitários da Universidade Públicas em Bangkok, sendo 282 mulheres e 48 homens. A média de idade foi de 20 e 18 anos e mais de metade dos acadêmicos tem família com negócios e mais de metade nunca foi a uma aula de empreendedorismo. Realizada a pesquisa. Foram perguntadas 14 questões aos acadêmicos, abordando inovação, intenções empreendedoras e atitudes relacionadas ao empreendedorismo. Os dados foram analisados por meio de estatística, descritiva, análise fatorial confirmatória e regressão múltipla. E quais foram os resultados obtidos? Pesquisa, as duas variáveis que tiveram maior índice de correlação foram inovação e intenções empreendedoras. A mais baixa foi atitudes empreendedoras e inovação. Inovação e atitude em relação ao empreendedorismo podem ser usadas para prever coletivamente a intenção empreendedora, em 44%. Inovação tem maior efeito em intenções empreendedoras, entre universitários seguidos por atitudes empreendedoras. E você pode explicar pra gente quais foram as observações finais da pesquisa? Foi observado que a inovação pode prever o interesse sobre o empreendedorismo nos universitários, mais que atitudes relacionadas ao empreendedorismo. A inovação influencia muito mais nas intenções e comportamentos empreendedores. Qual que é o aprendizado que a gente pode tirar desse artigo? Instituições de ensino superior devem promover inovação como qualidade crítica de sucesso necessária para trabalhar com empreendedorismo no futuro. Isso terá que começar com uma revisão de 5 processos de design institucional: design, análise, desenvolvimento, implementação e avaliação. Existem indicações de pesquisas futuras a serem desenvolvidas a partir do tema central do artigo? Com certeza, Júlia. É previsto que a pesquisa seja realizada com o público de universidades privadas e até com a população inteira da Tailândia. Recomenda-se que também um estudo para serem entendidos os fatores chaves que incentivam a inovação entre os universitários e que podem ser utilizados para desenvolver e aprimorar as instruções, e o currículo para como o empreendedorismo foi ensinado. A replicação desse estudo em outros locais? Poderia ser replicado, por exemplo, nas universidades públicas do Brasil, por meio do mesmo método. Esse seria a realização de pesquisas com os acadêmicos, seguindo a mesma linha que os questionários foram desenvolvidos na Tailândia. Qual seria o público interessado pelo tema do artigo? Por esse artigo, teriam interesse principalmente os docentes das universidades para saber como administrar os currículos e as aulas, de maneira a incentivar o pensamento empreendedor aos acadêmicos. Isso seria interessante que os donos de empresas inovadoras também tivessem contato com essas informações para conseguirem fazer uma troca de tecnologia entre os negócios e as universidades. Interessante, muito obrigada, Ana, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade para vir aqui explicar sobre o artigo pra gente. E vocês fiquem ligados para os próximos conteúdos que a gente ainda vai desenvolver.